no caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Outro ponto de vista, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente mudou um pouquinho o formato, porque a gente abriu o acesso direto de vocês pelo WhatsApp e pelos e-mails, tá bom? Então, mais uma vez aqui na mesa, a nossa chefe Yomi. Tudo bem, pessoal? Obrigada. Chefe, na verdade, presidente é ele, tá? Mas deixa ele falar que sou eu. Então, como ele falou, nós recebemos algumas perguntas, sugestões pelo WhatsApp. Então, eu vou passar o WhatsApp, se vocês quiserem, né? 11 99 727 9485. Nós temos o e-mail também, que é outro ponto de vista 87 @gmail.com. E aí, então nós recebemos, como o Ricardo falou, que nós mudamos um pouquinho o formato, porque no outro episódio nós respondemos algumas perguntas do episódio 11 e hoje nós vamos responder do episódio 12, tá? Que é como tornar meu comércio acolhedor. Acho que podia agradecer, né? A gente queria agradecer as pessoas que se dispuseram a retornar pra gente, né? Fazendo essas perguntas, tá bom? Obrigado aí, mas tá aberto a todo mundo aí. E quem gostou já sabe, né? Dá um like, compartilha, tá bom? E se inscreve aí que tá feio o negócio aqui, a inscrição aqui tá feia. Então vamos lá. Ficou uma dúvida se na ajuda do local, por exemplo, eu quero abrir um comércio, alguma coisa, mas eu tô assim em dúvidas do bairro, de onde fazer e tal, e se eu posso pedir ajuda nesse ponto, como de que novo, eu acho que pedir ajuda não só pode como deve, porque às vezes, assim, é igual aquele último episódio, quando você falou da saída, né, de uma empresa, de um local. Então, de repente, você vê lá que o Aero Estúdio Rocha, depois de 30 anos de muito sucesso, Túlio nadando em dinheiro, o Alê nadando em dinheiro, vamos aposentar, vamos andar de Ferrari, o caramba. E se aposentaram. Mas de repente vem uma outra empresa aqui, para cá, para o estúdio, mas se a energia não for compatível com o trabalho deles, às vezes não pode dar muito certo. Mesmo sendo num local bom, uma estrutura apropriada, uma infraestrutura local também muito boa, mas se a energia não for boa, se a pessoa não souber lidar com isso, isso pode prejudicar. É igual casa, né? Então, de repente, você vai para uma casa, de repente naquela casa era uma casa que antes tinha lá um estabelecimento comercial e existia muito atrito entre as pessoas. E de repente foi isso que acabou levando ao fechamento da empresa, porque havia muito desarmonia, muito roubos, essas coisas. Aí de repente a gente vai lá, monta lá um negocinho nessa casa, com essa energia ruim, e a gente não se toca, a gente só vê que a infraestrutura tá legal, a casa tá ótima, a gente não percebe isso. Fica muito então, mais mesmo difícil. Que o local seja apropriado, a casa às vezes pode dar errado por essas energias que estão por interferência dessas energias. Por isso que eu acho que para essas coisas existe a numerologia, né, que é muito pertinente, pessoas que fazem estudo dos números para ver se aquele número é bom. Tem a Feng Shui também. Eu acho que tudo que puder fazer para ajudar é bem-vindo. Aqui a gente não tem muito preconceito, não é falar só que a doutrina espírita lá que é melhor, mas tendo esses recursos em mãos, eu acho que deve fazer uso sim, porque interfere sim, interfere muito. Então, o que perguntaram é como limpar esse local, né, dessas. Então é isso que você está falando, né? A gente pode pedir ajuda
Então a pessoa Ou precisa se- acreditar, tá. né? Se ela não acreditar, não tem milagre que faça lá para limpar. Muito pelo contrário, né? Agora, se ela acredita, pode ir dentro da nossa área, né? Que é a parte espiritual. Pode ser com o quê? Incensos podem ser usados, jogar sal, né, grosso e lavar pode ser feito. Eu acho que é importante sempre que você entra num local, se a tinta é assim, tá ruim, pinta, que acaba tirando energia. Se a tinta é nova, é fresquinha, eu acho que vale a pena um pano embebido com água e sal e passar nas paredes, pelo menos os pontos principais, para tirar a energia. Tá? Isso vale a pena. Agora, existem outras linhas que fazem diferente e eu acho que todas elas devem ser utilizadas assim, para você já começar bem. Né? Porque você não faz nada disso e já vai acumulando, trazendo resquício dos antigos usuários do local, isso não é muito bom não. Se for coisa boa, ótimo, mas se não for, não é bom não. E de repente já tá, o negócio tá lá, já tá indo bem, e de repente começa assim, dá algumas coisas erradas, né? Aí como é que a pessoa vai saber se é algum trabalho, se é inveja, se é energia? Tem como a pessoa... Geralmente, quando tem alguma interferência nesse âmbito energético, ela nunca vai vir do nada. Vai começar primeiro, lembra-se, a gente fala das lâmpadas piscando ou queimando. Primeiro começa aí. Depois vem para um cheiro estranho, coisa que às vezes a gente está no mesmo recinto, tá? Você sente o cheiro e eu não sinto absolutamente nada. Mas por que você sente? Porque você é mais sensitiva. Eu às vezes não tenho esse desenvolvimento, eu não tenho esse refinamento, eu não consigo perceber essa dificuldade, mas você consegue. Outra coisa que interfere bastante, então, primeiro a parte elétrica, depois o cheirinho. Aí o que acontece é que às vezes começa a dar pane em máquinas, às vezes computadores, celular, impressora, notebook, começa a dar pau do nada. Aí também do nada se restabelece. Isso já chama a atenção. Então, se de repente uma lâmpada queima, pode ser o problema na falha elétrica, tal, mas 2, 3 lâmpadas queimando, equipamentos começando a falhar, concomitante a esse processo físico, você começa a ter conflitos ou mal entendido entre as pessoas. É outro sinal de que alguma coisa está errada. E aí sempre, né, tem aquelas pessoas que são mais sensitivas, e quando a carga é muito ruim, às vezes as pessoas começam do nada a sentir vontade de chorar. Quando chega nesse nível, aí o negócio aí tá pesado mesmo, aí precisa teve um ajuda. caso, né, de uma pessoa que falou que ela não sentia, mas as pessoas falavam que tinha esse cheiro de fossa quando entrava no local, e ela achava que era o problema da faxineira, que não estava fazendo o serviço correto. Mas outras pessoas assim de fora que entravam e falavam, você deve estar com algum vazamento, alguma coisa assim. E ela até procurou ajuda de um profissional para ver essa parte, né? E ela falou que não tinha nada, assim. E aí ela quer saber se isso pode ser um trabalho, alguma coisa. Pode vir. Quando chega nesse ponto, é porque é um trabalho muito pesado. E é engraçado que essa sensação, né? Sensação não, você detectar esse cheiro de fossa, ele não fica restrito só ao cheiro. É comum, quando começa a acontecer essas coisas, aumentar a presença de baratas, formigas e ratos. É muito comum aumentar. Mesmo detetizado. Por quê? A energia às vezes está tão contaminada que esses insetos, eles se sentem no ambiente familiar e vem mesmo. Primeira coisa assim é barata, batata, começa a aparecer barata.
e às vezes numa quantidade assim louca, você não consegue explicação, mesmo estando detetizado. Então, se tiver detetizado, vão começar a aparecer baratas mortas, mas um número muito grande. Outra coisa às vezes é formiga, e outra coisa também é insetos de uma forma geral mesmo. Então, isso acontece muito, viu? E por que ela não sente? As outras pessoas... Quem é mais sensível sente, tá? Quem é mais... Quando a gente fala sensível, não é que a pessoa tenha que ser espírita, não é isso. São pessoas que têm mais sensibilidade mesmo, assim, são pessoas que já vêm com uma predestinação dessa sensibilidade e é intuitivo, tá? Tem pessoas que realmente desenvolvem, tem pessoas que conseguem às vezes até enxergar, ver coisas, e é bem diferente isso. Entendi. Pode acontecer, sim. E tem casos assim que do nada uma equipe que sempre trabalhou bem e aí começaram assim por um projeto que sempre conseguiram assim ter uma mesma ideias, né? Acho que e começaram assim por nada discordarem. Então eles gostariam de saber se isso também pode ser gerado, atrapalha, porque ninguém fica sabendo, né? A pessoa está fazendo o projeto, fica nos bastidores, mas se isso pode atrapalhar para fazer outros negócios. Entendeu? Eu acho que o importante é quem está na direção disso, né? Será gerente, o que for, diretor, quem estiver na supervisão disso, ele saber sentir isso. Eu acho que isso é uma coisa que é muito frequente quando você fala assim nessa desarmonia de equipe sem motivo aparente. Então, às vezes pode ser coisa de gente que tenha muita inveja da sua empresa, ou às vezes é problema interno. Houve, por exemplo, nós somos funcionários, de repente eu nem fiz um trabalho, tá, para te prejudicar, mas eu fui injustiçado por uma coisa que você fez ou falou a meu respeito, e eu não gostei, mas eu fiquei com tanta raiva, que eu fiquei pensando, puta, como é que traiçoeira, como ela é folgada, como ela é fura-olho. Mas eu fiquei pensando tanto nisso, mas tanto, que eu carreguei o ambiente com uma carga de energia tão ruim que começou a afetar as pessoas. Então, sabe aquelas pessoas que a gente fala que são sensitivas, que às vezes elas não desenvolvem essa percepção e elas às vezes numa fraqueza pensam com tanta intensidade que essas pessoas conseguem contaminar muito mais o ambiente, tanto com fatores positivos quanto negativos. Mas se houve essa discordância e eu fiquei com raiva, contamina o ambiente e isso vai afetando as pessoas. Aí o que acontece? Com essa contaminação de ambiente, assim como quando tem uma energia, aproximam-se aqueles insetos, né? Com essa energia ruim, vão aproximar também espíritos ruins. E o que esses espíritos querem? Então, por exemplo, de repente a gente teve uma discórdia, tá? Aí, eu não falei nada assim, mas tá entalado aqui no meu pescoço, tá? Na minha garganta, tá? Eu tô bravo, chateado, pé da vida com você. E eu fico pensando aquilo de forma tão contínua que vão chegando espíritos que ou podem ter alguma afinidade comigo e venham para me proteger, ou espíritos que queiram causar uma discórdia, uma bagunça generalizada no recinto. Por quê? Esses espíritos se alimentam de energias ruins. Então, por exemplo, se lá a gente estiver brigando, vai no refeitório ou no ambiente de trabalho, toma aí, Yumi, toma você, faz você, a gente fica brigando, a gente vai gerar uma carga de energia. Essa carga de energia é tão ruim que no fundo alimenta esses espíritos do mal. E aí o que eles fazem? Eles instigam cada vez mais discórdia para que haja uma contaminação cada vez maior no ambiente. E isso pode gerar esses problemas de atrito, sim. Infelizmente isso é muito comum e as pessoas muitas vezes fazem isso sem ter essa intenção. Elas não imaginam o que elas podem estar causando com esse tipo de pensamento.
E às vezes as pessoas acham que como isso fica por trás e não vai... assim, você deixa uma decoração super bonita, tudo, sim, e fica... sim. Acha que isso não vai afetar, né, o negócio. Acho que isso é suficiente. Mas não é mesmo, porque a parte energética, eles não são bobos. Eles vão aproveitar situações de deslize, de descuido das pessoas e vão tentar instigar justamente para que haja essa discordância entre as pessoas. Isso é quando não tem trabalho. Agora, quando tem trabalho, aí a coisa é tensa. É briga mesmo, discórdia, acusações, acusação de roubo, assédio. Aí a coisa fica muito pesada. Isso acontece sim, pode acontecer sim, e é bem frequente. Por isso que muita gente às vezes chama a gente para ajudar. E tudo isso acaba, como eu falei, não só para gente de fora que acaba sentindo às vezes, né, essa energia, mas como pode atrapalhar todo o negócio, né? Então tem pessoas que falam que de repente tem uma falta de controle do estoque, né? Começa a acontecer coisas que antes não aconteciam, né? Então atendimento que reclamam, né, do atendimento dos funcionários. Então, sabe assim, você tem lá o organograma da empresa, tá? Tem a parte financeira, tem a parte de logística, tem a parte operacional, mas sempre existem pessoas nesses setores, se for uma empresa maior ou se for uma empresa menor, então pessoas que se destacam, são verdadeiros líderes, né? Então, por exemplo, se eu quero prejudicar a sua empresa, tá? Eu vou procurar essas pessoas, tá? Então, de repente, eu vou pegar um gerente seu, e de repente ele é mais vulnerável, eu consigo atingir a sua empresa fazendo alguma coisa para interferir o pensamento desse gerente. Aí ele começa a errar números, começa a esquecer coisas, fica nervoso, ele nem se dá conta disso. E isso é consequência de, às vezes, alguns trabalhos que foram feitos para prejudicar essa pessoa. E, de novo, é muito comum isso daí, tá? Ou seja, tem que tomar cuidado muito com a energia mesmo, né? Sempre, no dia a dia, né? Sempre. E é aquilo, não adianta só ficar orando. A gente cansa de falar isso, não é orar, mas é ter bons pensamentos, boas atitudes e boas palavras, isso no dia a dia, né? No dia a dia. Não adianta contratar pessoas para fazer a limpeza, ou então atender os clientes sempre sorrindo, né, naquela falsidade, só para conseguir o retorno, né, financeiro e o dia a dia. Porque às vezes, quando a pessoa ela é sincera, pode ser até uma empresa assim que não tenha um padrão bom, que não tenha uma estrutura boa, mas às vezes as pessoas são tão boas, tão verdadeiras e sinceras que as pessoas confiam. Né? Então acho que isso é mais importante do que a estética e a maquiagem estrutural, sim, de uma empresa. Né? Ok, é isso aí. Deu? Ah, tá bom. Mais uma vez, obrigado, viu, quem mandou essas perguntas. A gente fez uma chamadinha aí e alguns retornaram pra gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Mais uma vez, se você gostou, dá um like, compartilha e se inscreve. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, não custa nada para você, mas pra gente agora que a gente está no começo é muito importante, porque se a gente tiver mais inscritos, aumenta a nossa relevância na plataforma e eles passam o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Obrigado aí, gente. Obrigado, Wilson. Quer falar dos e-mails de novo? Vou falar. Então, se vocês quiserem, né, o WhatsApp, nós estamos aí 997279485. Tem o e-mail do outro ponto de vista 87@gmail.com. E tem o e-mail que não é da, como se fala? Que não é do podcast. Do podcast, só pra linha que médica. é só para linha médica, tá? Que é outro, é o pontinho, tá? Outro ponto linhamédica@gmail.com. Esse daí, quem quiser realmente ajuda, quinta-feira,
19 horas a gente faz o trabalho. Então, 10 para 19 se prepara, 19 horas a gente começa, 19h10 você finaliza. E a gente com a equipe nossa vai fazer o trabalho. Então manda um e-mail lá, dando a inicial, ou o problema, ou o nome da pessoa, se você se sente segura, e ou por um e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? E não se esqueça, compartilhe, né? Dá um like. É isso aí, dá uma força pra gente. Se vocês aguentarem a gente mais um pouquinho, se inscreva, compartilha. Lembrando de que isso daqui é um retrospecto que a gente está fazendo de hoje, foi do episódio número 12. Se você quiser uma coisa mais minuciosa, mais detalhada, vai lá, busca lá no episódio número 12, que a gente vai estar falando sobre esses assuntos de forma muito mais específica, tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Outro ponto de vista está aí no YouTube, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Castbox, Podbean, Apple e Amazon. Outro ponto de vista. Valeu, gente. Vem com a gente aí toda quinta-feira, 18 horas. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.